A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Bem-vindo ao canal Jesus Cura. Eu sou Carlos Alexandre e hoje eu falarei um pouco sobre uma experiência espiritual que eu tive, né? Uma experiência que, se eu não tivesse vivido e alguém tivesse me contado, eu não ia acreditar. Eu ia achar que a pessoa tá louca, tá com algum problema psicológico, alguma coisa da cabeça dela, porque essa situação que eu tive ali, essa experiência, para quem não acredita no espiritual, acha que é coisa de gente louca, né? Acha que é coisa da cabeça das pessoas. Como assim isso pode acontecer? Então, a seguinte situação foi essa, né? Só para contextualizar um pouco antes de falar exatamente a situação, é que essa situação aconteceu na casa de um cliente, né? Esse cliente fica a mais ou menos uns 200 quilômetros da onde eu moro. Então, sempre que eu vou trabalhar nesse cliente, eu tenho que dormir lá, porque eu acabo trabalhando 2, 3 dias por semana lá. Então, eu sempre acabo dormindo, né? E esse meu cliente, ele tem um Airbnb que fica perto da casa dele, que sempre quando ele está desocupado, não tem ninguém com uma estadia lá, eu acabo dormindo lá. Tem um quarto lá onde eu sempre fico, né? Então, em um desses dias, faz mais ou menos 1 ano e meio que isso aconteceu, eu fui trabalhar para esse cliente e eu acabei dormindo lá. E nesse quarto onde eu acabo sempre ficando, ele dá de frente para uma cozinha, né? Então, quando eu abro a porta, eu já saio na cozinha. E em uma dessa situação, né, eu já tinha chegado lá no alojamento, já tinha tomado banho, eu estava me arrumando porque eu ia jantar na casa desse cliente. E eu estava assim sentado na cama, né? Eu ia colocar o tênis, amarrar os tênis, né? O cadarço do tênis. E amarrei um cadarço. E assim, quando eu tava de cabeça baixa, assim, amarrando o meu tênis, eu me senti como se eu estivesse sendo observado. Sabe aquela sensação que tu tem? Parece que tem alguém te olhando, alguém te observando, mas não tem ninguém ali no ambiente. Eu tava com essa sensação. Amarrei um tênis, né? Um dos par. Quando eu fui amarrar outro tênis, eu fiquei com essa situação, sentindo essa situação mais forte, né? Amarrei, tava aquela sensação desconfortável, com aquela imaginação pensando, né? Tá, mas não tem ninguém aqui, como eu tô sentindo isso, parecendo que tem alguém me observando? Foi quando eu olhei em direção à cozinha e tinha um quadro, né? Esse quadro dava de frente para mim. Como a porta do meu quarto estava aberta, ele dava de frente para a cama, que era onde eu estava amarrando meu cadarço. E esse quadro é um quadro comum, é um quadro de natureza, né? Era um campo, tinha uma mulher, tinha um cavalo, essa mulher estava andando com um cavalo. Então, só que esse quadro é aquele quadro que tanto a imagem ali do cavalo quanto da mulher, ela olhava e independente do ângulo que tu tava, direção que tu tava, parecia que ela tava te olhando, tá? Então, não importa para onde eu ia ou se eu tivesse parado, parece que sempre eles estavam me olhando. Então, foi quando eu observei que tinha um demônio dentro do quadro, no cavalo, só me observando, né? Então eu percebi que realmente tinha alguém ali me observando, que era um demônio, que estava ali me observando, só que por um momento eu acabei duvidando de mim, porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa, né? Para mim era coisa de gente maluca. Como assim? Um demônio dentro de um quadro, né? Eu nunca acreditei nessas coisas que demônio poderia se esconder dentro de uma imagem, de uma estátua, de um quadro, de um objeto, né? Para mim isso era coisa de gente louca, coisa da cabeça das pessoas que viam e passavam por esse tipo de situação. Foi quando o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim: meu filho, fica calmo, não faz movimentos bruscos, não se assusta. Isso que tu viu realmente está acontecendo. É um demônio que está te observando já faz um tempo. Ele está só esperando uma brecha
para poder se aproximar, para poder te obsediar e querer fazer o mal para ti. Então faz o seguinte, não deixa que ele perceba que você já viu ele. Faz o seguinte, vai até em direção ao quadro. O que tu vai fazer? Tu vai consagrar esse quadro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tu vai até lá ele, tá? Não se assusta, pode ir com fé, vai com calma, que vai dar certo. Então tu faz o seguinte, tu faz o sinal da cruz no quadro, consagra ele em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e reza um Pai Nosso. Então foi o que eu fiz. Eu fui lá, fiz o sinal da cruz em cima do cavalo, porque era exatamente onde ele estava me observando, através dos olhos dele. Fiz o sinal da cruz, consagrei aquele quadro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e rezei um Pai Nosso. Assim que eu rezei o Pai Nosso, eu senti que aquela energia, que aquele demônio já não estava mais ali. Ele tinha sido expulsado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, diante dessa toda situação, que para mim foi uma situação inédita, né? Eu nunca tinha passado por esse tipo de situação, achava que isso não existia, que era coisa da cabeça das pessoas, mas que o Espírito Santo me mostrou que é muito real. Quando o demônio quer, ele se esconde aonde ele quiser, em objetos, em lugares escuros, eles adoram, principalmente dentro de casa, lugares assim escuros, lugares úmidos, lugares sujos, aonde tem lixo acumulado, coisas acumuladas, aonde tem roupa acumulada ali que não é dobrada, é deixada nos cantos, eles gostam desses lugares. Então o demônio, ele gosta desses lugares. Então é nesses lugares que eles se escondem. Então o que eu peço para você, que você está dentro de casa, se tu perceber ali, tem uma louça acumulado, lave, não deixa acumulado, porque esse tipo de energia é onde os demônios se escondem, resto de comida, né? Tu fez a janta ali, tu não lavou a louça, tu não guardou a comida e deixou o resto de comida ali, à noite os demônios vêm se alimentar daquele alimento, principalmente os demônios, né, os obsessores que estão com fome, então eles se alimentam de resto de comida que a gente deixa na pia. Então não deixa ali comida, sempre que sobrar comida, guarde a comida boa, o resto joga no lixo, lugares onde está muita umidade, mofo, não deixe mofo no local, deixe o lugar sempre arejado. Então mantenha o seu ambiente ali sempre limpo, né, as coisas bem arejadas, porque isso evita que esse tipo de seres trevosos se aproxime e faça moradia nesse lugar. Então um quadro que eu jamais poderia imaginar que ele serviria para guardar demônios e esconder diabos, né, que estão ali só nos observando, esperando a gente dar uma brecha para eles se entrarem mesmo e fazer a destruição. Então essa foi a situação que eu tive. Através de um quadro eu estava sendo observado, né? Observado pelo diabo, que estava ali só esperando uma brecha minha para entrar e querer a minha destruição. Então, cuidado, a gente tem que nos vigiar, a gente tem que sempre olhar dentro da nossa casa, né? A gente tem que evitar brigas, porque isso atrai esse tipo de energia. A gente tem que evitar sujeira, que também atrai esse tipo de energia, xingamentos. Então, tudo isso são brechas que o inimigo precisa para entrar dentro de casa. E a partir do momento que ele entra, ele fica só nos observando, que foi o que aconteceu comigo. Ele estava me observando através de um quadro, mas ele pode te observar de diversas maneiras. Então a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar para que isso não aconteça, que fique de alerta, que sim, isso é possível. É possível porque aconteceu comigo.
E eu que sou o tipo de pessoa que eu só acredito vendo. Não é qualquer coisa que me falam que eu acredito, não acredito mesmo. Então eu tive que passar por essa situação para acreditar que realmente isso pode acontecer. Pode acontecer com qualquer pessoa. Aconteceu comigo, pode acontecer contigo também, sabe? Então, o demônio só precisa de uma brecha. Então, diante dessa situação, eu peço a todos que tomem cuidado, que vigia-se, né? A gente tem que vigiar principalmente o nosso lar, que é o lugar onde a gente passa mais tempo, é o lugar onde a gente está com a nossa família, é um lugar onde a gente faz as nossas refeições, a gente dorme, sabe? É o lar onde a gente sente a vontade, sente mais perto de Deus, mas para que Deus esteja ali cuidando da gente, a gente precisa tomar alguns cuidados, sabe? Então, diante de tudo isso, eu quero rezar um Pai Nosso, quero fazer uma oração para todos aqueles que precisam, né? Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos rezar um Pai Nosso. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu falo o seguinte: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair tentação, porque o teu reino é seu, a nossa glória. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor, diante do meu pedido, entre na casa de todos aqueles que precisam do Senhor, da sua palavra, da sua bênção, da sua proteção, meu Senhor. Eu peço que o Senhor leve a cura para aqueles que precisam, aquelas pessoas que estão acamadas em cima de uma cama, que estão passando por alguma enfermidade, aquela pessoa que está sem poder se alimentar, aquela pessoa que está passando por uma situação vulnerável, onde ela está na rua, não tem um teto para dormir, não tem um lugar para tomar um banho, sabe, meu Senhor? Que o Senhor possa também tirar das ruas aquelas pessoas que têm problema de drogas, com vício de álcool, de drogas pesadas, meu Senhor. Que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que estão passando por problemas psicológicos, aquelas pessoas que estão com pensamentos de tirar a própria vida, com depressão, com ansiedade, aquelas pessoas que têm transtornos, aqueles transtornos que são incuráveis, como narcisismo, transtorno autista. Essas pessoas precisam de ajudas, né? Que o Senhor possa levar um pouco de conforto, de acalento, que o Senhor possa levar um pouco de paz para o coração daquelas pessoas que tanto sofrem, aquelas pessoas, meu Senhor, que estão sem uma luz no fim do túnel, aquelas pessoas que já desistiram da vida, aquelas pessoas que não têm mais fé, que o Senhor possa entrar dentro delas, levar um pouco da sua fé e da sua bondade, através da fé, a fé que temos em nome do nosso Senhor, aquela fé, sabe, meu Senhor, que não faz a gente desistir, porque a gente sabe que o Senhor é o caminho para a luz, é o caminho a Deus, é o caminho que vai nos levar para um lugar melhor. Eu tenho fé que se crermos e acreditarmos, a gente consegue ser ajudado. Amém. Então, meus irmãos, né, eu peço que curta esse vídeo, que compartilhe para que novas pessoas possam chegar essa palavra e ter um pouco de ajuda, né? Que possa ter uma palavra amiga, que através dessa reza ela possa ser abençoada. Então, mande esse vídeo para alcançar outras pessoas, e curtindo esse canal, o YouTube entende que esse é um canal relevante e que ele consegue entregar para outras pessoas, para muito mais pessoas. Então, vamos levar
a palavra do Senhor a todos aqueles que necessitam e crê. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.